Quando você olha para um mapa do mundo, há um ponto onde o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico quase parecem se tocar. É o Istmo do Panamá. Durante séculos, aquele pedaço de terra foi uma parede. Navios e homens tiveram que escolher. Uma viagem muito longa ao redor do Cabo Horn, com tempestades e o risco de naufrágio. Ou o pouso, o transporte terrestre e depois o mar novamente, caro e perigoso. No entanto, foi exatamente ali que a humanidade decidiu perfurar o planeta. Não com um túnel, mas com um canal navegável. Uma obra que mudou o comércio mundial, estratégia militar e a história de uma região inteira. O Canal do Panamá não começou como um sonho romântico. Surgiu da necessidade. Encurtar os percursos significava economizar tempo, dinheiro, doces. Significava tornar possível o que antes era quase impossível, impensável, transportando mercadorias e frotas de um oceano para outro. Mais informações em alguns dias, não em semanas. Primeiro os franceses tentaram, no final do século XIX, guiado pela ideia de repetir o sucesso do Canal de Suez. Não foi Suez. Aqui não havia nenhum deserto plano. Havia selvas, chuvas torrenciais, rios que elas incharam em poucas horas, deslizamentos de terra contínuos e, acima de tudo, havia um inimigo invisível. Doenças tropicais. A febre amarela e a malária dizimaram os trabalhadores. Durante anos trabalhamos em condições desumanas, com recursos limitados e com uma ideia de fundo errado, um canal ao nível do mar, como Suez. Naquele território era praticamente impossível, porque o Panamá não é plano. Existe uma cordilheira de colinas e rochas. Cortar. Chuvas tropicais que enchem os rios e desencadeiam deslizamentos de terra contínuos. E escavar até o nível do mar significa um canteiro de obras interminável, instável e fora de controle. Os custos dispararam, os prazos se tornaram mais longos e a empresa francesa entrou em colapso. Milhares de pessoas morreram. O projeto parecia fadado ao fracasso. Foi então que os Estados Unidos entraram em cena. Para eles, não se tratava apenas de comércio. Era o controle de rotas, velocidade, movimentação naval, influência. Global. No início do século XX, os Estados Unidos assumiram o projeto em questão. Naqueles anos, o Panamá se separou da Colômbia e nasceu como um estado independente também graças ao forte interesse americano. Logo após os Estados Unidos obterem o direito, construir e gerenciar o canal em uma área sob seu controle. Mas ter a permissão e ter o dinheiro não foi suficiente. Eles tiveram que resolver dois problemas enormes: natureza e saúde. O primeiro salto decisivo foi entender que o canal não deveria estar ao nível do mar. A ideia vencedora foi um canal fechado, como um elevador de água gigante. Os navios teriam sido içados a um lago artificial no centro do istmo, depois trazido de volta do outro lado. Isso reduziu drasticamente a escavação necessária e permitiu que a terra fosse explorada em vez de lute contra isso em cada centímetro. O segundo salto foi a luta contra as doenças. E aqui entra uma das partes mais importantes e aspectos frequentemente subestimados desta história incluem a engenharia sanitária. Os americanos lançaram uma campanha massiva contra os mosquitos e surtos, com drenagem, recuperação, desinfestação, redes e controles. Hoje parece óbvio, mas naquela época não era. Reduzir a febre amarela e a malária não era apenas um sucesso médico, era uma condição para a construção. O canal. Sem esse avanço, a força de trabalho continuaram a morrer a taxas insustentáveis e não o canteiro de obras teria resistido. Nesse ponto começou a fase mais difícil, aquela que definiu o Canal do Panamá como a conhecemos. Imagine o que significa atravessar uma cadeia de colinas, em um clima tropical, com chuvas que transformam tudo na lama. O ponto simbólico desta batalha é o Grande Corte na Rocha, hoje chamado de Gato de Culebra, o Gaillard Cat. Trata-se de uma enorme trincheira escavada entre encostas instáveis. Explosivos, escavadeiras e pás mecânicas eram usados diariamente, e especialmente trens. Os trens constituíam o sistema circulatório do canteiro de obras. Eles levaram consigo milhões de metros cúbicos de material, sem parar, mas as encostas continuaram a desmoronar. Cavamos, limpamos e a montanha retornou. Abaixo. Foi uma luta repetida e exaustiva que custou tempo e vidas. Imagine-se aqui, no meio da selva do Panamá. Ruídos, sombras e algo que você não consegue ver por toda parte. Mas ele está te observando. A mesma coisa acontece online, rastreadores, redes Wi-Fi, tentativas de roubo de dados públicos. É por isso que eu uso o NordVPN. Crie um túnel criptografado entre você e a internet, para que você possa navegar com mais privacidade e segurança, mesmo quando você estiver viajando ou conectado ao Wi-Fi não protegido. Se você quiser experimentar, encontrará o link na descrição. Depois havia a água. O Panamá não é apenas terra para ser escavada, é água para domar.
Os rios locais, especialmente o Chagres, eram imprevisível. Durante a época das chuvas, elas podem se tornar devastadoras. A solução foi uma ideia gigantesca. Criaram uma enorme barragem e a formação de um lago artificial, o Lago Gatun. Não era apenas uma bacia, era parte do canal em si. Na prática, uma seção central do canal é um lago navegável. Isso transformou um problema em um recurso. O lago ajudou a controlar as cheias e, desde que a água necessária para o funcionamento do fechado, porque as fechaduras funcionam consumindo água. Toda vez que um navio sobe ou desce, salas enormes são enchidas ou esvaziadas. A água entra por gravidade sem bombas. É simples em princípio, mas de escala enorme. Um navio entra numa sala, a porta, ele fecha. A água entra ou sai através de dutos e válvulas. O navio sobe ou desce lentamente, mantendo-se estável. Então a próxima porta se abre e o navio passa para a próxima câmara. É uma sequência, um elevador de verdade, mas feito de água. A diferença total de altura é de aproximadamente 26 metros. Não parece grande coisa até você ver na prática, para um navio carregado com centenas de metros de comprimento. A precisão era tudo. Um navio não pode se desviar da rota dentro de um quarto estreito. Por muito tempo, para ajudar na transição, sim, são utilizadas locomotivas ferroviárias, comumente chamadas de mulas, que guiava e mantinha o navio centrado com cabos. Hoje a gestão mudou em parte, mas o conceito permanece. Controle milimétrico, porque os espaços são projetados para o limite. E aqui entendemos por que este trabalho teve um impacto enorme. Não é apenas um canal, é um sistema complexo industrial, onde água, gravidade, engenharia e logística se entrelaçam. Eles trabalham juntos. Quando o Canal do Panamá foi concluído e aberto ao tráfego em 1914, o mundo mudou. Realmente, as rotas entre a costa leste e a costa oeste das Américas diminuiu enormemente. As mercadorias entre a Ásia e o Atlântico encontraram uma passagem mais direta. Portos, companhias de navegação, cadeias de suprimentos, tudo. Ele se adaptou a esse novo atalho planetário. Mas o canal nunca foi um objeto estático. Sempre teve um limite. O tamanho dos recipientes que pode acomodar. Há décadas se fala em navios Panamax, ou seja, projetado para passar exatamente pelas fechaduras originais. Então, com o crescimento do comércio os navios porta-contêineres estão ficando cada vez maiores e um novo acaba de chegar. Nova fase. Expansão com novas fechaduras maiores, receita, em operação desde 2016. Isso permitiu a passagem de navios muito grandes. Maior capacidade, frequentemente chamada de Neo-Panamax. Basicamente, o canal foi atualizado para não se tornem obsoletos. No entanto, ainda hoje o canal continua vivo na memória. Equilíbrio delicado. Seu verdadeiro combustível é a água doce. Sem chuva suficiente, sem reservas suficientes no lago, o número de travessias pode ser reduzido. Cada etapa consome água que acaba no mar. É por isso que a gestão da água é fundamental. E por essa razão, o canal também funciona como um termômetro. Se as chuvas mudarem, se os ciclos climáticos mudarem, as regras do jogo mudam. Há ainda outro aspecto, muitas vezes ignorado. O Canal do Panamá não é apenas uma obra técnica, é um ponto de pressão geopolítica. Quem controla essa passagem controla os tempos, os custos e os fluxos. Durante grande parte do século XX, o canal foi administrado pelos Estados Unidos. Em seguida, após um longo período de transição sancionado por acordos internacionais, o controle passou para o Panamá em 1999. Desde então, o canal tem sido administrado pela Autoridade do Canal do Panamá e se tornou um dos pilares econômicos do país. Primeiro, havia uma barreira de terra entre dois oceanos. Depois, o homem construiu um corredor navegável com barragens, lagos artificiais, eclusas gigantescas e escavações colossais. Mas o preço foi enorme, não apenas em dinheiro, mas em vidas humanas, em esforço, em acidentes e em doenças. O Canal do Panamá é também uma história de trabalho extremo, de engenharia levada ao limite, de decisões tomadas sob pressão em um ambiente implacável. E como funciona hoje? Um navio é reservado e programado, entra pelo oceano, conecta-se ao sistema de guia, atravessa as eclusas que o elevam, navega no lago e nas seções escavadas, depois desce pelas eclusas do outro lado e retorna ao mar. Tudo em uma única etapa que, para um navio, pode levar várias horas, mas que para o comércio mundial significa dias economizados em cada viagem.
O Canal do Panamá é uma ferida artificial na Terra, mas também é um dos testes mais concretos sobre o que acontece quando uma espécie decide que um obstáculo deixará de ser um obstáculo. Foi construída onde parecia impossível, paga com um enorme custo humano e transformada em uma máquina que move o peso do planeta. Dois oceanos separados pela natureza, unidos por uma escolha, e essa escolha, ainda hoje, decide quem chega primeiro, quem paga menos, quem domina o que está em ruínas. Se você gostou desta viagem pelo Canal do Panamá, inscreva-se no canal. Aqui você encontrará novas histórias incríveis, contadas de forma simples e envolvente. Obrigado.